Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Hoje não deu pra gente fazer a nossa live de casa, correria, resolvendo situações, preparando a criança para voltar para as aulas e aí comprando as coisinhas dela. Bom, queridos, Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: se fosse para agradar os homens, não seria servo de Cristo. Em Atos dos Apóstolos também, capítulo 5, versículo 29, Pedro, Tiago e João, por estarem ali, desenvolvendo ali o seu ministério, eles foram questionados pelos sacerdotes, porque os mesmos estavam querendo impedir o cumprimento daquilo que Deus havia designado os apóstolos. Na nossa caminhada em graça, muitas pessoas vão tentar frustrar, muitas pessoas vão tentar, desfazer da forma de doutrina em Cristo que você está vivendo. O apóstolo Paulo também falando, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 17, ele diz que dava graças a Deus, porque aquele povo, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração, recebeste de coração a forma de doutrina que estava sendo entregues a eles. Ou seja, abençoados, precisamos colocar o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso entendimento nesta forma de doutrina que é a graça de Deus. Longe do misticismo religioso, longe do paga-preço, longe das cerimônias que na verdade só escravizava, só nos aprisionava e na verdade nos deixava distante do entendimento de Cristo Jesus. Hoje, mediante esta palavra, nós podemos de fato dizer que servimos a Deus em espírito e em verdade, sem nenhum tipo de imposição religiosa, de imputação religiosa e de mandamentos de homens. A nossa consciência hoje que dá testemunho diante de Deus, e nada melhor do que termos de fato esta consciência de que estamos agradando ao Senhor, o Espírito testificando no nosso espírito, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de manipulação de homem, sem nenhum tipo de medo. Outrora nós estávamos escravizados ali, éramos dedicados, zelosos, mas sem entendimento de Deus. Cumpríamos pré-requisitos da religião e estávamos, na verdade, sobrecarregados, cansados e até mesmo oprimidos. Aquilo que a religião prega, olha, você que não conhece Jesus, você que está aí afastado do conhecimento de Deus, venha para a igreja, aceite Jesus, porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade era apenas, disfarce, porque foi dentro das quatro paredes do templo, dentro de um sistema que nós estávamos vivendo, é que nós de fato não tínhamos conhecimento de Deus. Ouvíamos falar dele, era legal, tínhamos ali as nossas amizades, as nossas influências, mas não tínhamos de fato uma liberdade genuína no eterno. Então o Evangelho ele traz essa paz de espírito. O Evangelho ele traz essa consciência plena de que você foi chamado pelo Eterno, pelo Criador, que Ele é o Pai do teu espírito, que você não deve satisfação ao homem, que você não é de Deus porque você faz parte de um grupo X ou um grupo Y, você não é de Deus, você não pertence a Deus porque você está, digamos assim, preso a um sistema denominacional. Não, você é de Deus porque o Pai ministra em você, porque o Espírito ministra em você. Então você descansa nele, você dorme, você acorda, sabendo que é a Ele que você deve satisfação, sabendo que é a Ele que você deve, adoração perfeita, adoração em espírito e em verdade. E quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem esse entendimento, a gente só tem motivo para louvar a Deus. E eu agradeço e louvo a Deus, por esta graça ter me alcançado, porque não fomos nós, não dependeu de mim, não dependeu de você, foi Ele que manifestou
essas verdades na nossa mente, no nosso coração. E hoje nós podemos expor também essas verdades para que outras vidas também recebam e tenham acesso a esse conhecimento pleno. Paulo falando aos Colossenses, capítulo 1, lá no versículo 9, é um versículo que eu gosto muito de meditar. Ele diz: por esta causa, nós oramos, pedimos a Deus para que haja um entendimento, uma inteligência espiritual, para que vocês tenham um conhecimento espiritual. E quando esse conhecimento espiritual, quando essa inteligência espiritual, ela é ativada, abençoado, ninguém te engana mais, ninguém vai mais te conduzir, sabe, manipuladamente, não, porque você sabe agora em quem você tem crido. Eu estou recebendo aqui no WhatsApp algumas informações que um pastor famoso vai estar falando agora no final de semana, e o post que nós estamos recebendo é justamente eles preocupados, porque as pessoas têm deixado, sabe, aquele aprisionamento do templo religioso, e as pessoas têm acordado e têm entendido que de fato nós estamos debaixo da liderança que é do Espírito, da direção do Espírito, e não mais debaixo da manipulação pastoral, não mais debaixo das manipulações de homens. E essas pessoas, esses líderes, eles têm estado preocupados, porque eles estão perdendo de fato o domínio sobre a vida do povo de Deus. É basicamente aquilo que nós ministramos ontem. Pastores que estão em caso extraconjugal com a Igreja de Cristo, pastores que estão fazendo com que a Igreja de Cristo esteja em adultério. A igreja não está vivendo submetida ao cabeça. A Igreja de Cristo tem vivido submetida à direção de homens, e isso é lamentável. Mas muitas pessoas têm acordado e têm entendido que a palavra de Deus, ela é espírito e vida, e ela ministra no nosso interior, ela fala no nosso interior, e nós somos conduzidos por esta palavra, por essa luz que iluminou os olhos dos nossos corações. Paulo também falando lá na carta aos Efésios, para aqueles irmãos lá no primeiro século, capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo disse: por esta causa me ponho de joelho, pedindo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Para quê, Paulo? Para que vocês tenham olhos iluminados, para que vocês venham descobrir, sabe, as riquezas da abundante graça, para que vocês venham entender a herança que vocês têm no Santo, para que o corpo de Cristo esteja ali ajustado, edificado em amor, tendo crescimento gradativo pelo Eterno, pelo Criador. E quando o povo de Deus se desperta para isso, alguém que ministra, alguém que fala a esta igreja, alguém que vai se direcionar ao povo de Deus, tem que medir as palavras, tem que saber o que é que vai falar, porque o povo já vai estar atento, o povo não vai comer mais gato por lebre, abençoado. O povo que de fato foi liberto pela palavra de Cristo, ele quer ouvir as grandezas desta graça, a plenitude desta graça, o evangelho que diz que nele você está perfeito, onde não há condenação mais na tua vida, onde você é mais do que vencedor, você é abençoado. É claro que no que tange a nossa humanidade, nós passamos por dias maus, momentos difíceis, lutas, temores, combates, mas sabendo que em todas essas coisas o Pai dos Espíritos já nos capacitou para vencê-las, todas elas. Uma coisa que nós temos que fazer é separar a carne do Espírito. Nós precisamos entender que a nossa carne, e eu digo carne aqui, é uma natureza humana. A nossa natureza humana, ela não agrada ao Senhor. A nossa natureza humana, ela não glorifica ao Senhor. Mas o nosso espírito, a nossa mente que foi iluminada com olhos espirituais, nós agradamos o coração do Pai. E o Espírito testifica de fato no nosso espírito. E aí sim, nós podemos viver felizes, sem temor do mal. O dia mal vem, mas já vem vencido. Vem as lutas do dia a dia, mas existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. É sobre essa palavra que nós lançamos a rede e tudo dá certo. Você que está passando um dia mal, um dia difícil, momentos de lutas,
Continue olhando para o eterno, autor e consumador da fé, porque nele nós podemos de fato todas as coisas, tá bom? Fique aqui com esta reflexão. Estou aqui no estacionamento, esperando aqui minha esposa e minha filhinha. Esquentou aqui, mas enfim, eu não queria deixar vocês hoje sem conteúdo, então deixo aqui essa reflexão para vocês. Beijo no coração. Se te edificou, compartilha aí para os demais. Graça e paz, e vamos que vamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Você foi chamado para agradar o Cristo vivo, o Deus eterno, mediante o conhecimento da palavra da graça de Deus, tá bom? Vamos que vamos. Graça e paz, graça eterna.